Então, pessoal, bem-vindos, né, à nossa segunda semana da precificação de projetos no Brasil, né? Estou aqui com o nosso ilustre convidado, o engenheiro Rodrigo Carvalho, que a gente vai estar E falando aí? com vocês nessa primeira aula o que devo considerar na hora de compor o preço. A gente sabe que esse tema é um tema muito polêmico, então a gente vai aqui esses 4 dias de evento aí, com 4 palestras, hein? Não, vai ser a mesa redonda, levantar esse tema que é polêmico mesmo. A gente tem a pesquisa que trouxe muita informação interessante para nortear todo o pessoal que trabalha com projetos, né? Sempre buscando o quê? A gente não quer dar a solução, mas a gente sempre quer o quê? Levantar a discussão e melhorar as boas práticas, né, de precificação de projetos, visto que tem muita gente que está assistindo a gente aqui nessas aulas que está começando a projetar e tem dúvida: quanto que eu cobro? Que método que eu uso? Como é que eu precifico? Né? Eu vou pagar para trabalhar? Então, um projeto grande, é um projeto pequeno, é por metro quadrado? Qual é o critério? Tem várias pessoas que estão com essa dúvida, estão iniciando a precificar projetos. Então, por isso que a gente está aqui, né, com o nosso ilustre aqui, Rodrigo Carvalho, que tem bastante experiência, que vai estar junto comigo aqui, falando um pouco, né, do que considerar na hora de compor o preço. Né, Rodrigo? Isso aí, isso aí. Bela introdução aí, viu, Francisco? Realmente, né, além das várias dúvidas que os recém-formados têm quando saem da faculdade, né, com relação a exercer a profissão, até as questões técnicas, essa é uma questão que realmente é uma dor de praticamente todos, né? Quando vai começar a trabalhar, como é que ele vai começar a cobrar, né, quais os critérios levar em consideração. E realmente, como você falou, é um universo muito grande, tem muitas questões que interferem aí, e ao longo da nossa palestra aí nós vamos tentar falar um pouquinho sobre cada um desses assuntos, dessas abordagens que interferem no você chegar aí num valor para cobrar de projeto mais coerente. O Rodrigo, né, ele não se apresentou assim, mas já são 26 anos de projeto, né, Rodrigo? São 26 anos já, viu, Francisco? Fazendo projetos de grande porte, né, que eu vi ali no teu Instagram. Aqui a gente faz de tudo. Pequeno porte, grande porte, o que for aparecendo aqui, a gente vai fazendo, e cada trabalho, cada projeto é uma nova experiência, né? Um novo aprendizado, com toda certeza. Por isso que é bacana a gente estar aqui com um profissional do mercado para dividir um pouco, né, dos acertos, né, e erros também, né, Rodrigo? Nem tudo é só... Não, a gente aprende errando, né? Não, sim, sem dúvida, né? Sem dúvida a gente aprende fazendo, né? Fazendo é a melhor maneira de você aprender. Então vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, o que a gente já estava começando, né? Muitas dúvidas recaem sobre o tema da precificação de projeto. Qual é a melhor maneira de analisar os custos e compor um valor a cobrar pelo trabalho? Então, essa é a pergunta que a gente começa aqui a nossa aula 1, para a gente começar a nossa discussão dessa questão do que tem por aí. Então tá aí, ó. Né? O Rodrigo pode comentar. Sim, como nós já fizemos uma introdução, como o próprio slide está mostrando aí, existe, né, alguns procedimentos divulgados que ajudam a dar um pontapé inicial para formar o preço, ou seja, uma diretriz inicial, né, e nos próximos slides, né, vão mostrar para vocês aí o que a gente julga como sendo alguns pontos de partida para iniciar no estudo do preço que você vai cobrar pelo projeto, né? Podia passar o slide aí, Francisco? Sim, e aqui é interessante a gente ver que é o pontapé inicial, né? Tá bem ilustrado aí, né? A gente vai, o pessoal que está começando aí a projetar, e aquela questão, o pessoal te passa um orçamento, e agora, como é que eu precifico, né? Como é que eu vou precificar um projeto? E aqui a gente separou aqui para vocês mostrar o que hoje tem no mercado, né, de modalidades de precificação. Inclusive a pesquisa, a gente faz esse levantamento e a gente tem esses itens aqui. Então, metro quadrado é muito conhecido dos projetistas, hora trabalhada, tabelas de referência, cúbica, o custo, né, da habitação,
valores de mercado, como é que estão os outros escritórios estão cobrando, os outros projetistas, Isso. E outros métodos também, que existe, pessoal cobrava por quantidade de desenho, prancha, na elétrica por carga instalada. Então, existe N métodos, né, Rodrigo? Com certeza. Eu acho que cada área de atuação, né, por exemplo, eu atuo na área de estrutura, tem a área aí de arquitetura, outras áreas da engenharia civil, né, os projetos complementares de instalações, deve ter, assim, alguma coisa um pouco diferente, né? Mas o que está em número 1 aí, o metro quadrado, realmente é o mais conhecido, que as pessoas se pegam mais, né, de dar um start para tentar achar um valor do projeto, quantos metros quadrados que tem, né? Realmente é importante saber a área, né, quantos metros quadrados, mas isso não é a informação mais importante, né? Está de longe de ser a informação mais importante para você precificar o projeto. Todos esses outros que estão assinalados aí também interferem, né, são parâmetros que podem te ajudar, né, horas trabalhadas, às vezes é um trabalho de consultoria, né, você não tem como cobrar por metro quadrado, então o metro quadrado nem entra aí nessa relação de possíveis ajuda que você tem para formular o valor do projeto, do trabalho nesse caso, né? Então, horas trabalhadas é uma boa referência quando você vai prestar uma consultoria, né? Tabelas de referência, algumas associações, né, diversas cidades, aí, associações de engenharia, costumam desenvolver trabalhos nesse sentido, de formatar uma tabela de referência. É também, né, um ponto de partida, né? Geralmente elas estão linkadas aí no metro quadrado, como nós já comentamos. O CUB também, né, é um fator de referência que pode entrar para você fazer uma formulação de valor. E o CUB com o metro quadrado geralmente estão bem ligados, né? Valor de mercado, ninguém pode esquecer, né? Em cada região, por mais que você tenha uma referência, uma tabela, uma metodologia para formatar o valor de um projeto, você esbarra ali no teto do valor de mercado daquele tipo de trabalho que você está desenvolvendo, na região que você trabalha, né? E, logicamente, o número 6 aí, outros, quantidade de desenhos, como o Francisco já comentou, né? Pranchas desenhadas, carga instalada, etc. Esse 6 é mais acho que o pessoal da antiga, né, Rodrigo? Sim, eu mesmo já conhecia bastante, na época dos desenhistas também, tinha muito essa questão aí do número de pranchas desenhadas, né, formata 1, formata 0, eu já escutei muito aí esse parâmetro para fechar valor de trabalho. E é interessante que agora a gente até vai discutir um pouco isso, e agora que a gente está mudando para o BIM, né? Como é que fica isso, né? Você hoje não entrega mais só desenho, tem outros artefatos de entrega, né? Verdade. Então é isso aí que agora a gente tem que começar a pensar nesse novo critério. Agora está vindo o decreto BIM aí, então vai cada vez mais aparecer projetos em BIM para você precificar. E aí? Esse critério de quantidade de desenhos seria relativamente furado. Então, a gente analisar o bacana, por isso que a gente viu no slide anterior, o Rodrigo complementou muito bem, tudo isso aqui é um pontapé inicial para nos ajudar a melhor precificação possível. Não existe uma regra absoluta de qual seja melhor. As tabelas de referência, né, o Rodrigo até pode falar que ele participa da Associação de Engenheiros, é uma ótima, porque muitas vezes o profissional está começando a projetar, ele não tem noção nenhuma de quanto cobrar. Então, muitas vezes, essas tabelas de referência dão um norte, dão pelo menos ele saber se ele está praticando um valor que seja justo ou não, porque a gente tem que pensar que a gente tem que ter, claro, todo mundo tem que ter o lucro, né? A gente não pode, vamos dizer, pagar para trabalhar. Sim, com certeza, com certeza. As tabelas de referências são, sim, uma ótima opção para quem está começando, né? Inclusive, até indica as pessoas se aproximarem das associações, se tiver na sua cidade, você se associar, ou online, tem muitas associações aí, né, que você pode se inscrever e participar, né, e geralmente tem lá alguma referência nesse sentido, tabela de honorários para a pessoa que está começando, ter uma noção, um pontapé, um start, para não ficar perdido, né, como é que eu vou começar a precificar o meu trabalho. Então vamos lá, continuar a nossa conversa.
Olha um dado bacana que eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão. Como eu falei, essa aula número 1 é a introdução, nós vamos ter mais 2 aulas e a mesa redonda, então a gente vai debater muito nessa semana da precificação esse tema, com um pessoal altamente gabaritado, até pessoal mais técnico, né? A gente vai ter o professor Enio Padilha no final, falando um pouco, né, sobre esse tema. Mas veja que interessante, pessoal, a pesquisa, quando a gente fez a primeira vez, a gente teve esse resultado aqui. Olha como está enraizado, né, de uma cultura já antiga dos engenheiros, né, que essa questão é antiga, é bem cultural, essa questão de precificar por metro quadrado, né? Então vejam que isso ainda persiste bastante. Olha, 73% dos entrevistados colocaram que fazem precificação por metro quadrado, e a gente vai ver na nossa aula que ela sozinha, ela acaba dando erro, ela não pode ser considerada como uma regra absoluta, entendeu? Então ela tem que ser considerada assim, mas seguindo ou uma composição de fatores. Isso. Depois vem a parte de horas e vem em outros com aqueles outros critérios que a gente observou. E, antes de deixar o nosso colega Rodrigo aí complementar, vejam, acabei de pegar o dado quentinho. Nessa pesquisa agora que nós fizemos, deu quase o mesmo resultado. Olha só que interessante, Rodrigo. 72% ainda com metro quadrado, depois horas e outros 6%. Eu vejo aí, sim, que realmente isso é um grande equívoco, né? A pessoa se apegar aí no metro quadrado. Eu, particularmente, percebi isso há muitos anos, que não pode ser por metro quadrado. Ele é, sim, um parâmetro que a gente leva em conta, mas agregado a outros fatores, né? Você tem que criar uma metodologia que você vai chegar num valor final de precificação do seu trabalho. Mas o metro quadrado em si, puramente, ele é furado. Nós vamos ver mais para frente, né, nos próximos slides, os outros fatores, né, que influenciam. Por que a gente está falando que somente o metro quadrado é furado, né? Você pegar como método para precificar, achar o valor do seu trabalho. Então, isso aqui mostra bem a nossa cultura ainda do pessoal na precificação. Não mudou muito de um ano. Eu achei até que ia dar diferença, né? Mas estamos aí enraizados na questão do metro quadrado ainda e horas. E vejam que os valores foram praticamente quase idênticos. Mas vai mudar, né, Francisco? Vai mudar, com certeza. Ainda mais com essa questão aí do BIM. Exatamente, isso que eu ia comentar. Vai sendo acrescentado ao nosso dia a dia novos desafios que impõem novas soluções, né? E também depois da nossa palestra o pessoal vai passar a fazer diferente, né? Boa, a gente vai trazer um pouquinho aqui o pessoal que está começando a precificar projetos vai estar atento às boas dicas que a gente está trazendo aqui na nossa primeira aula, né, Rodrigo? Verdade. Então, pessoal, falando nisso, existem outros fatores que influenciam, né, o que a gente vai cobrar num projeto. Então, eu e o Rodrigo separamos aqui alguns fatores para vocês que estão começando, né, algumas dicas aqui. A gente, claro que não existe uma receita de bolo, mas para provar para vocês que só por si só o metro quadrado ele pode falhar na sua precificação. Então, você pode ter alguns problemas nisso aí. Então, a gente separou alguns itens aqui. Isso aqui foi uma conversa minha com o Rodrigo, muito bacana, que a gente teve um brainstorm antes de preparar essa aula para vocês, aproveitando a grande experiência que o Rodrigo já tem já nessa área de projetos, né? Então, a primeira item que a gente vai dar uma conversada aqui, nível de dificuldade do projeto, né, com relação aos desafios e soluções. Então, portanto, cobrar por metro quadrado se mostra ineficaz, né, Rodrigo? Com certeza. Acho que esse primeiro item aí já diz tudo, né? Cada projeto, né, você pode pegar 10 projetos com a mesma área, metro quadrado, e projetos com 10 dificuldades diferentes que vão demandar tempos diferentes de envolvimento no trabalho. Então, se você pega simplesmente o metro quadrado como referência, é X reais o metro quadrado, aí, dependendo do trabalho, né, desse nível de dificuldade que nós estamos comentando aqui, você pode estar trabalhando de graça, para trabalhar muito mais, né, e sem ser remunerado da maneira eficiente. Eu tenho um caso desse aqui que eu lembrei agora. Por exemplo, eu fiz um projeto era um laboratório, né? E
tamanho desse laboratório era pequena a metragem dele, mas a quantidade de complexidade que tinha envolvida nesse laboratório, se eu fosse precificar só por metro quadrado, com certeza eu já fiz projeto de galpão que a área era bem maior e o nível de complexidade desse projeto nem se comparou àquele que eu elaborei. Então, a área aí, a metragem quadrada foi relevante, né? A questão do desafio, da complexidade do projeto foi o determinante para precificar o projeto. Com certeza. A gente tem que saber identificar isso e ter isso bem focado na mente, que só o metro quadrado não é um parâmetro para você precificar o seu trabalho. E às vezes quando você tem esses desafios de obras, projetos diferenciados, às vezes você até ainda não domina aquele tipo, ainda principalmente o pessoal que está começando, não tem uma experiência ainda, está inseguro, aí você tende a querer até às vezes precificar de uma forma mais em conta, que você vai ter uma curva de aprendizado. Pegar o trabalho, para pegar o trabalho, né? Aí você vai ter realmente um grande trabalho. Vai aprender. Né? E o cliente, né, não tá meio preocupado, assim, ele quer que você entregue o trabalho com qualidade, né? Ele não está sabendo que você está aprendendo com o trabalho dele, né? Trabalhos com prazos diferenciados. Isso aí também é muito recorrente, né? Dependendo do cliente, da agilidade que ele precisa que você entregue aquele trabalho, se é um projeto que você está fazendo, por exemplo, anexo a um outro trabalho que já está em andamento, assim, tem cronogramas assim, bem especificado para você entregar, então isso logicamente dá um diferencial de dedicação que você precisa ter àquele trabalho, né? Não é um trabalho que você vai pegar com prazo normalmente, né? Que você está acostumado a trabalhar. É um trabalho que você pegou, por exemplo, hoje fechou um contrato e daqui 3, 4 dias você já tem que soltar alguma informação. Então, isso também é um diferencial. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui com esse item, trabalhos com prazos diferenciados, é o tempo de dedicação diferenciado nesse trabalho, que, logicamente, tem que gerar um custo a mais, que você vai abrir mão, talvez, de outros trabalhos que você está fazendo ao mesmo tempo, simultâneo no seu escritório, fazer dedicação exclusiva a esse trabalho diferenciado, né? Por isso esse nome aí. Então, esse diferencial, né? Esse prazo, esse trabalho tem que ser precificado de forma diferente. É interessante, né, Rodrigo, o que você falou, né? Aí a gente vai ter metro quadrado, a gente agora coloca outro fator que é tempo, né? A gente tem outro fator importante aqui, que você deve ter isso no seu escritório, que é a simultaneidade de projetos, né? Você pode estar trabalhando projetos, mais de um projeto, é muito comum no escritório, às vezes, você tem mais de um projeto e você tem que gerenciar o tempo de entrega desses projetos. Né? Com certeza, é muito comum estar fazendo 3, 4 projetos simultaneamente, lógico, com outras pessoas ajudando, mas você está ali em cima de tudo, observando tudo, organizando o cronograma, fazendo os contatos, entregando os trabalhos, fazendo as revisões, que é inevitável de se ter. Então, geralmente, é um grande trabalho que a gente tem fazendo projetos. E se aquela questão, se você precisa às vezes o cliente quer um trabalho que tem um prazo muito, muito apertado, muito curto, como acontece muitas vezes, né? Eu quero o projeto para ontem, a obra já está ali. Já está andando. Já está lá precisando da locação dos pilares já. Então, quem já não passou por isso, né? É o Brasil, né? A obra começa antes do projeto. Aí, com certeza, essa urgência vai ter que ser um critério a ser adicionado na composição do preço. Porque uma coisa é você ter um prazo, né, bem calmo, tranquilo e planejado, e outra coisa é você ter um prazo mais apertado, na qual você tem uma entrega mais urgente. Sim. Exige mais de você, né? Mais do seu tempo, né? Com toda certeza. Tipo de cliente. Isso aqui é um assunto também interessante que eu discuti com o Rodrigo. Essa questão, qual é o cliente, né, quando a gente está fazendo a precificação? É um cliente recorrente ou não? Isso aí, né, nós comentamos
por exemplo, né, se você vai fazer um projeto para um cliente final, que lá comprou o lote dele, fez um projeto arquitetônico e te procura para fazer o projeto estrutural, né? Aquele cliente é um consumidor final, não vai ser um cliente recorrente, né? Praticamente ali é o único momento da vida dele, talvez, que ele vai comprar um serviço de engenharia, para fazer uma casa dele. Então, a precificação, a maneira de você precificar aquele trabalho, ou seja, a política de desconto, às vezes, de negociação, entra mais nesse aspecto aqui que nós estamos falando, é diferente do que você tem com o cliente, construtora, outros tipos de arquitetos, engenheiros que estão sempre contratando o serviço do seu escritório, né? Você tem uma política diferente de precificar, de negociar, dar desconto, né, abrir mão de alguma coisa. Então, é diferente em função desses aspectos, né? Até porque aí, nesse caso, vai ter aquele cliente que você vai só precificar o único projeto, né? Sim. Então você tem que acertar, ser o mais assertivo possível, né? Sim, o mais assertivo possível. E essa questão que eu falei, eu acho que é muito importante, dessa política de negociação de desconto também, né? É diferente do que você tem com o cliente recorrente. Porque aí você está fidelizando o cliente, né, Rodrigo? Sim, com certeza. E agora esse outro item interessante que o Rodrigo pode falar bem, que ele tem escritório, custos fixos do escritório, Rodrigo. Tem que levar em consideração isso? Não, com certeza. Com certeza tem que levar em conta. Eu sei que às vezes muita gente, quando começa a trabalhar, ainda não tem um escritório, não tem um CNPJ, talvez comece a trabalhar em casa, os custos deles são menores, com toda certeza. Mas para quem tem um escritório funcionando, uma empresa aberta, você tem os custos dessa função, né? Custo com nota fiscal, custo com contador, aluguel, condomínio, e sim, todos os custos que são recorrentes dessa nossa atividade. Então, isso tem que ser levado em consideração na formatação do preço dos seus trabalhos, né? Você tem que criar alguma metodologia, uma planilha, em Excel que seja, levantar os custos, saber entender quantos trabalhos você tem que fazer para pelo menos cobrir o custo do funcionamento, de ficar aberto o seu escritório. Então, com certeza, esse item, custo fixo do escritório, é extremamente importante. Porque senão, às vezes, o projetista está pagando para trabalhar, né? Está pagando para trabalhar. Precifica um projeto, mas não leva em consideração todos esses custos que são fixos para ele trabalhar. Luz, energia, a parte de internet, tudo, de tudo que envolver, mesmo que seja um projetista sozinho ou tenha um escritório, né? É muito importante que o seu trabalho, né, cubra os seus custos, né, te remunere, né, e que você tenha capacidade de investir em tecnologia, computadores, softwares, ou seja, investir na manutenção da competência, que senão você não vai para frente. Sim, falou uma coisa bem interessante, ainda tem um curso de conhecimento, né? Se reciclando, porque a gente está numa área que a cada dia é mais rápido, né? Muda, né? Sim, cada vez mais rápido, né? A evolução, e você tem que acompanhar enquanto você quiser ficar trabalhando, né? Como engenheiro na sua área de profissão, você tem que estar sempre se atualizando, sempre atento às novas técnicas, às tendências, porque senão você não consegue acompanhar. Agora, outro importante, isso aqui é interessante. Além do projeto, né? Então a gente está falando muito de precificação de projeto, mas existem outros serviços atrelados que o projetista pode oferecer também, né, Rodrigo? Com certeza. Esse é o tipo de trabalho que alguns escritórios adotam, né? Escritórios de projeto, né? Além de fornecer o serviço de projeto, eles oferecem o serviço de acompanhamento de execução da obra ou de execução de parte da obra, né? Eu já vi muitos escritórios que trabalham assim. Não é o caso do meu escritório, né? A gente só trabalha com o projeto mesmo, mas inevitavelmente a gente sempre vai à obra, né? Para, sei lá, né, esclarecer alguma dúvida que sempre aparece, alguma interferência que aparece, né? Mas assim, a gente quer chamar a atenção aqui que caso, né, você ofereça esse trabalho adicional de acompanhamento,
Isso é um custo adicional, logicamente, que você tem que levantar e precificar, e tem que estar junto lá na sua proposta, né, de projeto e acompanhamento, deixar bem claro no escopo do projeto, né, e precificar isso, com certeza. Esse item é bem importante, já linkando com o outro item, e isso tem que ficar bem claro na proposta, né? Na hora de compor, porque a gente tem que ser naquela máxima, tudo que é combinado não é caro. Então, se você combinou com o teu cliente, né, tá na tua proposta de precificação do projeto, que vai ter X horas de acompanhamento na obra, de acompanhamento de dúvidas, então, isso aí, esse preço, o cliente já tá ciente que ele tá tendo esse valor agregado na proposta. Você está entregando algo a mais para o teu cliente, que não é só o projeto, vai ter um projeto, um acompanhamento, uma solucionamento de dúvidas, para que a coisa ocorra da melhor forma possível. E isso aí vai ter um preço, que vai ter considerado em reunião, visita, horas gastas do teu escritório, deslocamento. Então vai ter vários itens que vão ajudar a fazer essa composição desse acompanhamento. Sim, com certeza. E precisa estar bem esclarecido, como você falou, né? Na sua proposta, qual tipo de trabalho que você vai oferecer, só projeto ou projeto e acompanhamento. Porque senão você pode chegar num caso que você não explicitou, já aconteceu isso comigo, deve ter acontecido isso com o Rodrigo também, aí o cliente começa a te solicitar muito após o projeto entregue. E essa solicitação começa a ser repetida e te toma bastante tempo, e esse tempo não estava contabilizado na precificação da sua proposta. Verdade. E a gente que trabalha com o projeto, né, você produz no escritório, na frente do seu computador, produz solução, né, e você ficar saindo toda hora, e essas saídas suas não foram combinadas, não vão ser precificadas, remuneradas, aí você está levando prejuízo, né? Aí já ligando, alterações e revisões no projeto. Isso aí é um tema polêmico do pessoal do projeto. Com certeza. Seja de instalações de estrutura, esse é um tema polêmico. Esse mais do que nunca tem que estar, como dizia, né, preto no branco, né? Tem que estar bem detalhado no contrato para que você tenha uma segurança. Porque senão o projeto ele vai ficar eterno, se você não deixar isso bem definido no contrato, né, Rodrigo? Verdade. E eu já passei por muitas situações relacionadas a esse item, né? Tem que ficar realmente bem esclarecido, né? Você pode até precificar o seu trabalho na proposta inicial, às vezes nem comentar sobre isso, mas você já coloca para você mesmo algumas revisões, né, já embutido ali naquele trabalho, porque às vezes a pessoa não gosta de falar sobre isso, né? Porque é um tema que ninguém sabe direito, né? Quantas revisões vai ter naquele trabalho, né? Quantas interferências vão acontecer. Então, você já deixa um delta ali, dependendo do tipo de trabalho, isso é importante também. Com o tempo, a gente vai identificando quais os tipos de trabalho, de projetos ou tipos de clientes que sempre, com os quais sempre acontece, mas de uma certa forma, é um item extremamente importante aí, que entra em todos esses fatores que nós estamos enumerando para vocês, um item extremamente importante para a composição do preço final do seu trabalho. Aqui é aquela velha máxima, né? De novo, o que é combinado não é caro, né? Você pode ter as duas linhas, ou fazer como o Rodrigo falou, que já na sua precificação ter um delta já para se prever as possíveis alterações e revisões, porque isso vai acontecer, pessoal, não existe, você tem que estar preparado, que projeto sempre haverá alteração e revisão. Agora, a gestão dessas alterações e revisões é onde o projetista tem que se preocupar. Então, você pode fazer como o Rodrigo falou, ou então você pode botar no seu contrato de uma forma explícita mesmo. Se houver revisão, você tem direito a X revisões após a validação do projeto, caso haja revisões a mais, será cobrado X%. Se você já deixa isso bem, as regras do jogo bem claro, com certeza o cliente, o contratante, ele vai estar ciente do que ele, até onde ele pode, né, fazer da melhor forma justa, né, para que você não fique com aquelas revisões, alterações infinitas e você acaba tendo um prejuízo, né, no seu trabalho. Então, esse sim é um tema bem polêmico, né? Acho que até o pessoal lá
na última mesa redonda devem discutir mais. É inevitável, e isso acontece mesmo, como você falou. E, na verdade, Francisco, isso aí é um tema que você vai aprendendo com o tempo como lidar com essas questões, porque são inevitáveis, sempre acontecem alterações e revisões no projeto. E aqui a gente tem outros, a gente colocou até mais alguns temas específicos aqui, ó, que são assim, a gente tem que pensar são nas dificuldades, né? Às vezes tem projetos que têm dificuldades que são específicas, né, Rodrigo? Então aqui o Rodrigo falou terrenos acidentados, existência de contenções, que é mais a questão da parte estrutural, da parte elétrica, das instalações também. A gente tem alguns itens que são extremamente mais peculiares, que requerem uma atenção maior do projetista. Então, esses itens peculiares, o projetista tem que ter uma percepção de que ele vai ter que cuidar mais, estudar mais, propor a melhor solução. Isso vai ter que entrar na sua composição de preço. Com certeza. Estão bem linkados, né, esses itens, hein? Esses últimos terrenos acidentados, existência de contenções, estão bastante linkados com o primeiro aí que nós falamos, o nível de dificuldade do projeto, né? Portanto, o metro quadrado somente não é uma maneira eficaz, né? Terreno acidentado, com certeza, ele impõe desafios diferentes, soluções diferenciadas, uma atenção melhor que você tem que dar ao projeto, né? E isso tudo te toma mais tempo, né? E tempo tem que ser precificado. E até eu estava conversando com o Rodrigo, né? Na nossa reunião, uma coisa bem interessante, até para a dica para o pessoal que está começando, os mais novos aí. Lembra que você vai estar assinando uma ART. Você é o responsável técnico. Então, o responsável técnico vai responder judicialmente caso ocorra algum problema. Então, a gente tem que sempre, como engenheiro, pensar nisso. Né? Eu tenho os desafios de projeto, ok, mas eu tenho que estar ciente, preparado da minha responsabilidade como profissional, que vai estar uma RT, vai estar o meu nome, eu sou responsável técnico. Então, isso cabe várias vezes. Vou ter que vou ser responsável se ocorrer algum problema. Se acontecer algum problema financeiro, ou algum problema pior, algum acidente, tudo isso tem que levar em consideração. Com toda certeza, tratar as coisas de forma muito técnica, com muita seriedade, e depois que você assinou a caneta ali, acabou. Entendeu? A gente sempre brinca, né? Se você colocar o valor muito abaixo do que o nível de responsabilidade do projeto necessita, não paga nem as custas da visita ao advogado, né? Verdade. Não brincar, não. Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas aí de precificação, né? Trazer algumas dicas também, como a gente já teve essa discussão bem bacana aí com a experiência do Rodrigo aí. Vamos falar um pouquinho, ó. O que a gente, né? A gente concluindo mais ou menos aquela nossa conversa anterior, a gente fez esse slide aqui, ó. Não existe uma receita de bolo. Vários critérios deverão ser considerados em conjunto para a composição do preço. Então, isso mostra bem aqui, ilustra bem, a gente tem a precificação no meio, mas não existe uma regra única. Você vai ter que levar em consideração metro quadrado, cube, horas, né? Outros, né? Dificuldade do projeto, desafio. Então, cada projetista e cada escritório, com o tempo, vai começar a criar esse padrão para ser mais assertivo na precificação, né, Rodrigo? Isso aí. Cada escritório acaba, depois de algum tempo, criando essa metodologia de formatar um valor de um trabalho ou de vários tipos de trabalho, entendeu? E nesse slide que você colocou aí, né, a precificação no meio, ficou bem bacana, né? Um metro quadrado, cube, horas, outros, né? Ou seja, dependendo do trabalho, alguns fatores vão influenciar, né, e alguns vão ficar de fora, e num outro trabalho, né, vai ser alguma outra mistura de novos fatores, né? Então, não realmente isso aí ilustra bem que não existe uma receita de bolo, mas, assim, eu acho que a grande mensagem que nós estamos querendo deixar aqui é que o metro quadrado em si, né, a pessoa não pode se apegar somente no metro quadrado, né? E essa é a informação que as pesquisas anteriores, como o Francisco mostrou, tá se sobressaindo, né? Tanto na pesquisa de 2019, como essa mais nova
que ele levantou, o metro quadrado está lá quase 80%, né, da única maneira que as pessoas adotam para precificar. E isso aí a gente começa tirando esse mito do metro quadrado, né? Porque você pode acertar ou pode errar, né? Se você for ficar focado nesse método. Então é por isso a gente tem até esse slide aqui, ó, que é bem isso aí, ó. Existem vários casos de projetos que, né, a fazer as análises prévias de tempo e custo envolvido para a formação do preço para o cliente não são assertivas. Ou existem duas situações, né, Rodrigo? Pode ilustrar aí. Existem essas duas situações aí, né? Você subestima a dificuldade do projeto, né? Aí, portanto, você vai gastar muito mais tempo na solução e a produção das pranchas, do trabalho. Então, nesse caso, como você subestimou, aí você vai levar um prejuízo, né? Que você vai gastar muito mais tempo nesse trabalho. E existe também a situação inversa, né? Você olha para um projeto, quando você vai fazer a precificação dele, você acha, por algum motivo, você entende que aquilo vai dar uma grande dificuldade, e na verdade, né, aí você exagera no valor do preço, né, exagera no sentido que você está achando que o trabalho vai ser muito grande, e você acaba perdendo esse trabalho. Então isso acontece muito também, né, e ao longo do tempo, também, vocês observam que eu sempre estou falando isso, porque é claro que exige experiência, né, no dia a dia de fazer as coisas. Ao longo do tempo você vai calibrando bem essas questões, né? Vai ficando cada vez mais assertivo nessas questões aí. E você vai gerando um histórico, né, Rodrigo? Você tem alguns trabalhos que você começa a ver que tem a mesma característica, você mais ou menos já tem uma média histórica de quanto tempo gastou, quanto você investiu de aprendizado, de conhecimento. Isso. E você vai criando uma sensibilidade, né? Você vai criando uma sensibilidade. E aí o que é mais importante para o pessoal que está começando é planejar, né? Fazer esse planejamento, sentar, levantar todas essas variáveis para o quê? Para minimizar o risco, né? Isso que a gente tem que falar, minimizar o risco. Por quê? Como o Rodrigo falou, se você subestima, você vai ter um prejuízo, você vai pagar para trabalhar. E aí isso aí pode, né, gerar vários problemas. E se você superestima também, se você começa a compor de uma forma não realista, por isso que a gente, naquele slide, falou vários critérios de composição de preço, né? Você tem que estudar bem essa ciência, porque se você superestima também, você fica fora do mercado. Isso. Né? Você fica fora do mercado, é claro que existe a questão de nicho de mercado, de várias coisas que vão além dessa nossa discussão, mas se você acaba fazendo superestimando, você está fora do mercado e não pega nenhum trabalho. Aí também não resolve, né? Isso aí, bem colocado. Isso aqui eu trouxe esse slide também para aproveitar a experiência aqui do Rodrigo, né? Bastante, com um projetista experiente. E aí uma provocação para ele. Rodrigo, então, desafios de compor o preço de projetos de diferentes portes. Então vejo aí projetos de grande porte e um projeto de pequeno porte, uma casa. Isso aí, mas é uma casa que às vezes dá muito trabalho, né? Nós comentamos sobre isso também, e logicamente, nesse slide, o projeto aí do prédio alto, ele gera uma quantidade de trabalho maior, de dedicação, de nível de identificação dos problemas e soluções, né? Ao passo que o projeto menor, né, ele às vezes é mais rápido, né? Mas também, em alguns casos, principalmente esses projetos de casas, essas casas mais modernas, né, que estão cada vez com a estrutura mais ousada, balanços grandes, vãos grandes, esse tipo de projeto também exige uma dedicação extrema, né, muito grande, né. É bem focado o problema, né, que é bem local, né, é um andar, 2 andares só, 2 lajes que você vai fazer, mas exige um trabalho extremo também. Até comentando, desculpa, Rodrigo, eu estava comentando na nossa reunião, né? Aqui a gente vê que metro quadrado fura mesmo, né? Fura, total. A gente estava comentando que às vezes você tem projetos de casas, né, de mansões, que são muito mais complexos do que prédios residenciais mais básicos, na qual você tem uma solução mais simples, ocorre muita repetição. Então, são unidades, se você faz mais um projeto,
simplesmente eu vou falar um pouco da parte das instalações. Você projeta uma unidade da edificação, depois é tudo repetição, e às vezes uma mansão ela envolve N critérios, N informações, que vai te necessitar muito mais conhecimento, muito mais tempo para desenvolvimento do projeto. E aí você vê que o metro quadrado da casa é muito inferior do que o metro quadrado da edificação, um projeto mais simples com várias repetições, né, Rodrigo? Totalmente, muito bem colocado. Projeto de casa, nada bate com nada, né? Os pavimentos são todos diferentes. Então, assim, é inevitável que, no final, quando você formata o valor do seu projeto, você divide pela área da casa, você vai chegar no valor de 1 m². E assim como se você fizer com o projeto de um prédio. O projeto de uma residência, você pegar simplesmente, né, esse valor que a gente divide pelo 1 m², vai ser muito mais caro o valor do 1 m² do que o valor do 1 m² do projeto de um edifício, né? Justamente por essas dificuldades aí que nós levantamos aqui. Então isso mostra bem que existem vários fatores que a gente tem que compor nos diferentes tipos de projetos. E aí, para a gente, né, fazer um slide de conclusão, que eu achei a gente discutiu, foi bem interessante. Então, quanto mais tempo e experiência na profissão, você se torna mais assertivo na análise, né? A percepção e identificação das dificuldades, e isso aí te ajuda a formar o preço de forma mais assertiva, né, Rodrigo? Com certeza, né? Isso aí já é um fechamento de tudo que nós já comentamos anteriormente, né? Então, o tempo realmente de experiência no fazer repetidas vezes os trabalhos de projeto, né? Você vai aprendendo, você vai identificando os parâmetros, os fatores que mais interferem lá no seu trabalho, você vai formatando as suas planilhas de custo, e logicamente vai chegar um momento que isso vai ficar muito fácil, né? Qualquer tipo de trabalho que for aparecendo para você precificar, né, fazer proposta, você consegue fazer isso de forma rápida e com o tempo também de forma assertiva, né? Ou seja, assertiva no sentido de o tempo que você imaginou, de dedicação àquele trabalho, realmente se concretizou quando você pegou o trabalho e fez, né? Isso é interessante porque tem muita gente que está assistindo a gente aqui que está começando, né? Sim. E a gente sabe que a universidade, a faculdade não prepara o profissional para o mercado de trabalho nesse sentido. Então, esses conhecimentos, o projetista que está começando, ele vai ter que correr atrás. Então, a dica é faça curso, se capacite, saiba quem é o seu, defina um nicho de atuação, quem vai ser o teu cliente, estude marketing, estude precificação, estude como vender o seu projeto, como agregar valor, como fazer algo diferente, porque o cliente ele vai perceber valor. Se você souber vender valor, você precificará muito melhor o seu projeto. Então, esses conhecimentos, que são conhecimentos que não são somente os conhecimentos técnicos, então, aí fica a dica, né, para você chegar a esse nível de experiência, expertise e análise do Rodrigo Carvalho, com certeza, né, Rodrigo? Foi um caminho longo de aprendizado, né? Nossa, você falou muito bem. Você falou muito bem. A gente sai da faculdade, por mais preparado que você esteja, né, você fez uma boa faculdade, estudou bastante, você aprendeu as coisas técnicas, né? Aí, para você exercer a profissão, você precisa de uma série de outras informações, habilidades e conhecimentos que você falou aí, que são conhecimentos que você tem que buscar e adquirir dali para frente, porque você não trouxe isso na faculdade, não. Isso, faz parceria, né? Se você ainda se sente meio inseguro, faça parceiros, né? Isso, muito importante no início da profissão fazer parceiros. A gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? O cara junto com um colega dele que formou, até com uma pessoa um pouco mais velha já, né? Que apareceu uma oportunidade de trabalhar ali. Mas é importante sim fazer parcerias, porque você divide responsabilidades, né? E duas cabeças pensam melhor que um para buscar as soluções, buscar as informações que precisam para agregar valor, como você falou, ao trabalho que você está querendo oferecer. E não se nivelar por baixo, né? Eu sempre vejo isso porque a gente, eu sei que é uma discussão muito polêmica, mas a parte muitas vezes se nivela muito preços de projetos por baixo, né? Você acaba querendo, um profissional precificou um valor, aí o outro precifica metade do preço, mas a gente viu que é uma coisa complexa, né?
E a gente tem que tomar muito cuidado com essa precificação, esse nivelamento por baixo, né? Você tem que ter o seu valor e pensar em todas as responsabilidades que você assume quando você pega um trabalho de um projeto, né, Rodrigo? Verdade. É um trabalho de grande responsabilidade, esse trabalho que a gente faz, né, de engenharia, um trabalho técnico, um trabalho que a sociedade precisa, né, todos precisam do trabalho que a gente faz, e realmente você tem que buscar oferecer valor e tentar deixar perceptível esse valor, né, porque ele não pode jogar abaixo, não, igual você está comentando aí, né, precificar baixo, fazer concorrência desleal, isso tudo desvaloriza a profissão, desvaloriza a percepção de valor da nossa profissão. E agora, né, vamos fazer um pouquinho aqui, levantar uma polêmica aqui no final, aqui na discussão aqui. Todo mundo está sabendo que esse ano o decreto BIM vem com força total, né? E a gente, projetista, também sou projetista, e o Rodrigo, e aí? Esse é um tema polêmico, né? Existem duas vertentes, então eu trouxe aqui para a gente discutir mesmo. Acho que é legal a gente discutindo, a gente aprende, né? Todo mundo com as suas experiências. Precificação de projetos em CAD ou em BIM tem diferença? E aí, Rodrigo? Pois como nós comentamos já, né, ao longo dessa palestra, ao longo do tempo sempre vai surgir, né, novas técnicas, novas metodologias, novos materiais, as normas vão mudando, e você tem que passar por tudo isso se atualizando, né, para se manter competitivo e estar no mercado. Então, essa questão do BIM é mais um desafio que vem aparecendo, né, que você tem que encarar de frente, não, é um caminho sem volta. Quem não está pesquisando ou estudando sobre isso, já não está se atualizando para oferecer o seu trabalho já nesse novo formato, vai ficar para trás, né? Então, logicamente que todas as transições na nossa vida, ela gera um custo, uma curva de aprendizado, né? Então, você tem que entender isso, mas tem que entender também que é preciso fazer, tem que fazer. Então, na mudança, né, no processo de mudança, você talvez vai perder um pouco mais de tempo, vai ter que investir em software, né, tecnologia diferente, né, isso vai aumentar o seu custo, mas depois de algum tempo, de alguns anos, isso vai ficar corriqueiro, né? Então, eu acho que agora, projetos, logicamente, em BIM, eles são projetos muito melhores, né? Eu acho, né, eu tenho certeza, né? O nível de informação que a gente apresenta, que a gente entrega, o valor é diferente, né, para o cliente, com toda certeza. Essa imagem aqui eu fiz já para provocar, né? Aqui a gente tem uma compatibilização em CAD e aqui é uma compatibilização em BIM. Então as entregas são diferentes, né? Diferentes, né? Então, do lado direito aí é muito mais fácil de entender, né? Sim, desculpa. Muito mais fácil de entender os slides da direita aí. Hoje tem muita gente ainda, né, Rodrigo, trabalhando do lado da esquerda, né? Nível de informação, e olha o que já tem gente, alguns escritórios mais inovadores que já estão indo nessa tecnologia mais moderna, que é o BIM, que a gente sabe que tem N vantagens, né, em função do processo em CAD, né? Porque Sim. Hoje o processo em CAD, ele é praticamente voltado a prancha e desenho simples, né? Sim. Então é um processo que já vem há muito tempo, né? Então está bem dominado, eu acredito, hoje os escritórios dominam bem, mas ele é focado em desenho, né? Por isso que a gente até comentou dos métodos antigos de especificação, que se especificava até por prancha, né, Rodrigo? Isso. Quantas pranchas aí eu te dou o valor. Então, isso já é um método antigo. Agora nós temos o BIM, que aí você traz uma filosofia, como o Rodrigo falou, totalmente diferente, processos diferentes. Agora é um modelo virtual com informação. No BIM você está construindo duas vezes. Você constrói virtualmente e depois constrói fisicamente. Então, o acerto da obra um produto diferente. Então, eu trouxe esse slide só para a gente ilustrar bem que o que você produz em BIM é um projeto de extrema qualidade. Os entregáveis são diferentes, o investimento em conhecimento, em hardware, software, é diferente do processo em CAD. Então, isso o projetista deve levar em consideração na hora de compor o preço. Por isso que
existem essas duas linhas de pensamento, porque você está trabalhando com fluxos de projetos diferentes, com conhecimentos diferentes, tecnologias diferentes, então acaba sendo necessário precificar de forma diferente. Pode ser, como o Rodrigo falou, claro que daqui a um tempo se torne-se padrão, aí isso não tem impacto na precificação. Mas eu acredito, quem já participou de fluxo de projeto em CAD e fluxo de projeto em BIM, sabe o que eu estou falando. São processos diferentes, envolve novos conhecimentos, novos investimentos. Você tem a realidade virtual e realidade aumentada, tem modelos de FC, que é um novo entregável, né? Você não entrega só prancha, você tem comunicação BCF entre os projetistas, você possui detalhamentos mais realistas, visualização do projeto com QR Code, com realidade virtual, e também a prancha. Mas vejam todo o envoltório que envolve um projeto em BIM. Então, os conhecimentos, a experiência da equipe, os desafios são diferentes de um projeto em CAD, né, Rodrigo? Com toda certeza são. E dá gosto de ver um trabalho feito, né, assim, essa nova tecnologia, né, você mostrou aí, realidade aumentada, a gente sempre mostra aí para os clientes, divulga os links para as pessoas verem, gerar no modelo, né, o modelo FC, como você comentou, a gente sempre entrega, né, até, né, para fazer as compatibilizações com as outras disciplinas, né, você está trabalhando na estrutura, o arquiteto trabalhando lá na arquitetura, os outros engenheiros nos projetos de instalação, elétrica e tal, se todo mundo estiver trabalhando em BIM, né, o arquivo IFC vai transitar por todo mundo, né, e fazer as compatibilizações e as interferências, né, os clashes, como você mostrou aqui na nota do BCF. Então, assim, os problemas são resolvidos na fase de projeto com muito mais assertividade, né? O problema não pode ir para a obra, né? Depois que ficar tudo pronto, está tudo certinho, depois é só replicar aquilo lá na obra, né? Os QR Code aqui, como você mostrou também, a gente sempre coloca nas pranchas, né? Enfim, você tem que se aderir ao novo sistema de trabalhar, à nova maneira, e com certeza é um fluxo de trabalho muito melhor, muito mais bacana, muito mais bem apresentável, né? Então não tem como fugir disso aí, não. E eu acredito, quer dizer, a minha opinião é que a precificação ainda é diferenciada, né? Acho que você precificar um projeto em BIM, devido a todos esses fatores que a gente conversou, eles implicam na precificação de projetos. Vai ter que ter equipe com conhecimentos mais sistêmicos, vai ter investimento em software, sim. em hardware, né? Experiência, é uma metodologia que está começando, então a curva de aprendizado dos profissionais exige mais dedicação. Então, a meu ver, é diferente os critérios de precificação quando envolve o projeto em BIM e em CAD. Isso é uma grande polêmica do mercado, por isso que a gente trouxe aqui essa discussão, mas acredito que há um diferencial, há um valor agregado, é um artefato diferente você entregar um projeto em BIM, e a experiência de vários escritórios que hoje estão trabalhando com o projeto em BIM, veem isso ainda como um diferencial no mercado. E as informações são rápidas, né, Francisco? Rápidas e precisas, e na hora que você precisa, né, as informações. E eu lembro que nós conversamos também na prévia do nosso trabalho aqui, né, sobre a gente ainda não está trabalhando com a velocidade, talvez, que a gente queira em BIM, né, mas em função que eu acho que os arquitetos ainda não estão migrando de forma rápida para esse sistema, né? Então a gente recebe muito, por exemplo, no meu escritório, praticamente aí uma grande maioria ainda dos trabalhos é CAD, né? As arquiteturas que chegam lá é CAD, e uma grande minoria já são arquivos BIM, né? Não, isso é interessante para que a gente ajude a disseminar o uso do BIM, né? Porque quanto mais profissionais, e o arquiteto ele tem um papel importante, né? Quanto mais profissionais aderirem a essa nova metodologia, todo o ciclo da construção ganha, né? Todos os stakeholders envolvidos vão ganhar com essa metodologia. O bom é que os clientes da AutoQA já estão trabalhando em BIM, né? Isso aí.
Isso aí, né, vendendo nosso peixe aqui, já começa a fazer projeto estrutural, você mesmo, nosso cliente, né, cliente bem relevante, que já usa a metodologia, o pessoal das instalações já consegue trabalhar em BIM, e já estão de acordo com esse novo fluxo, que agora é realidade, o decreto está aí, né, licitações, e cada vez mais, tanto a esfera pública como a iniciativa privada está migrando, as construtoras já estão vendo a vantagem que é para a construtora ter projetos compatibilizados em BIM. Então, fica a dica aí para o projetista que está assistindo a gente, está começando, investe em BIM, que com certeza vai conseguir ter um valor agregado aí. É um diferencial, né? Um diferencial para esse novo projetista. E uma coisa que é interessante, que como ainda é uma metodologia nova, se você se diferencia nessa metodologia, você consegue oferecer trabalho para o Brasil todo, que a gente estava conversando, né, Rodrigo? Você não fica só preso no nicho teu regional, você acaba conseguindo vender o seu serviço para todo o Brasil, né? Com toda certeza. Né? Hoje o mundo é online, né? Todo mundo trabalha, faz a gente mesmo faz projeto para diversas regiões, então não tem mais barreira física, não. Não tem mais barreira física, então isso é uma coisa interessante também que ajuda. Pessoal, nós estamos agora com o nosso tempo aqui, vou chegar aqui no final aqui, vou agradecer ao Rodrigo aí pela apresentação, por ter aceitado o convite, né, de passar um pouquinho da experiência dele aí nesse tema, que é um tema muito complexo, muito polêmico, né, que a gente trouxe aqui, tentou trazer algo a mais para vocês aqui para ajudar na parte de precificação, né, Rodrigo? Com certeza. Eu que agradeço, Francisco, pela oportunidade, agradeço imensamente, fico muito feliz de participar, estou aberto aí para qualquer outro evento, palestra, a gente recebeu o convite, pode ter certeza que a gente está aceitando. Então, pessoal, a semana está só começando, nós vamos ter a aula 2, como agregar valor e encantar o cliente, com a engenheira Michele e a Caroline Correia. Depois vamos ter a aula 3, panorama de preços, né? 2021, com resultados da pesquisa com o engenheiro Edvânio e o economista Marcelo Marisquim. E no final a gente vai ter uma mesa redonda aí com o pessoal fera aí. Ronaldo Parizente, nosso engenheiro aqui também. Enio Padilha, que escreve, né, vários livros, né, e artigos, é um estudioso do tema. O Normando, que também tem um escritório de instalações de BIM de grande porte. O Alisson Almeida também, que é referência. Então, nessa semana vocês podem aí colocar as dúvidas, um bate-papo aí que a gente vai tentar passar para vocês aí bastante conhecimento e ajudar nesse tema bem importante para nós projetistas. Ok? Então, pessoal, até a próxima.